Bem, pessoal, vamos aqui a um circuito interessante que é o controle de cargas com indutância. Então, a gente vai conseguir controlar a corrente usando um indutor. Eu falei nisso quando estava fazendo a máquina de solda, mas provavelmente nem todo mundo assiste aquele vídeo da máquina de solda ou não presta atenção naquele detalhe. Então, primeiro eu vou mostrar para vocês aqui esse trafo. Ele é um trafo comum, saída dele aqui de 12 volts mais ou menos. Só que esse multímetro não é tão sensível assim, ele dá em média 8 aqui. Mas esse trafo ele tem uma boa amperagem aqui na saída. Por volta aí, ele fornece aí uns 10 amperes mais ou menos aí. Vou só mostrar para vocês aqui, ó. Então já é uma carga boa em 12 volts. 10 amperes vai dar aí essa média de 120 watts mais ou menos. Já é uma carga boa. Se eu curto-circuitar ele ali e deixar, ele vai aquecer muito isso aí e vai queimar. Bem, mas o que eu quero mostrar a vocês não é isso. É sobre a questão da indutância, de controle de carga por indutância. Então temos aí um trafo. Mas que diferença um indutor tem de um trafo? A diferença é que o indutor ele não tem o secundário. Mas neste caso aqui é um trafo, ele tem o secundário. Ele tem o primário aqui onde eu tinha colocado os 220 volts e o secundário ali onde estava saindo os 12 volts. Então tem aqui o enrolamento dele. Esse é um trafo isolador. Logo, esse enrolamento entrou, fez a bobina e voltou, saiu nesse aqui. Esse trafo, por ele ser um trafo isolador, a bobina dele não está dividindo a continuidade com essa parte aqui. Então tudo bem. Então para usar esse trafo como indutor, uma parte do fio tem que entrar aqui, a outra sair aqui e lá a outra parte do fio passa direto e recebe a carga. Então vou montar esse circuito aqui para você observar agora. Bem, antes de ligar o circuito aqui, eu quero mostrar para vocês que esse trafo é como eu falei, ele entra e sai ali o fio, olha. Então ele tem continuidade ali. Deu ali mais ou menos ali uns 12 ohms ali de resistência à bobina do trafo. Pronto. Agora vou colocar aqui um isolantezinho para não estar ficando tantas partes abertas para a gente estar correndo o risco de se tocar nelas e tomar um choque. É importante lembrar que quando estamos lidando com eletricidade, que vamos fazer teste com a rede viva chamada quando ela tem carga, temos que ter os cuidados para a gente não estar tomando choque. Então, o que eu fiz aqui agora? Olha, eu liguei esta lâmpada em série aqui. Então, deixa eu desenhar o circuito aqui para vocês observarem. Então, pessoal, olha o circuito aqui. Aqui eu tenho a rede veio, passou aqui no enrolamento do transformador, que é o indutor, transforma ele agora no indutor, entrou e saiu. Essas lâminas quer dizer que esse indutor não é um indutor de ar nuclear, é um indutor com ferro magnético. E aqui tem um secundário do trafo aqui, que falaremos disso depois. Então ela veio, entrou e foi direto. Então ficou em série com a lâmpada aqui. Então ficou em série. Pronto. Agora a lâmpada está ligada aqui. Vou conectar a rede. Conectei a rede e a lâmpada não acende. O que está acontecendo aí? Será que esse circuito não tem corrente aí? Ou será que não tem tensão suficiente para que essa lâmpada possa ligar? Bem, então vamos ver se não tem tensão. Então muito cuidado que aqui, né, tá ligado o circuito, tá ligado na rede. Então olha aí, no circuito tem tensão. Tem tensão. Pronto. Tem tensão aí no circuito. Tem tensão aí, por que não acende? E se eu triscar ali agora? Um no outro, será que vai detonar aqui?
Vamos ver. Ó, tem carga também, ó. Tem carga e não é tão baixa assim a carga. Mas, deixa eu desligar aqui. Mas por que não acende? E outro porquê? Por que eu trisquei lá 220 um no outro e não estourou? Vou ligar aqui de novo e não acende de jeito nenhum. Agora vamos aqui à medida do trafo aqui. Aqui era a saída do trafo, como eu falei para vocês. Então vamos aqui, lembrando que essa rede aqui tá ligada, não podemos esquecer. Vamos medir. E o nosso trafo registra aí, mesma coisa dos volts, 8, 9 volts. Como eu falei, ele não é sensível, é 11 volts que esse trafozinho tem num transformador, num medidor normal. Agora vamos ver uma coisa interessante, ó. Vocês viram que quando eu curto-circuitei e estava na rede, deu uma carga alta. Ó, e o que está acontecendo ali? Ó, ao entrar em curto, a lâmpada acende. Coisa estranha, né? Virou uma chave aqui agora, foi? Na verdade, pessoal, o que está acontecendo aqui é que quando eu ligo o secundário do trafo, eu termino saturando o núcleo. Se eu saturar esse núcleo, eu vou ter aí mais corrente passando e vai fazer com que a lâmpada acenda. Então é isso que está acontecendo aqui. Aqui tem voltagem aqui. Tem uma tensão aí. Essa tensão medida em volts deu 220 volts. Então se temos tensão, temos corrente, a indutância está barrando a corrente de não chegar toda aí. Ela está freando ali a corrente, como eu demonstrei na máquina de solda. Então, ao curto-circuitar aqui, eu faço com que a indutância dali vá quase a zero e a lâmpada acende. Mas por que aqui não está mais com aquela corrente toda? Por que esse circuito aqui não está com aquela potência toda que tinha antes? Por que isso? Porque a corrente desse circuito é a corrente resultante que está passando aqui na lâmpada. A corrente induzida ali não é a corrente principal, a corrente real que fornece esse tráfego que eu falei que era os 10 amperes. Aí ele vai estar passando aí um 1 ampere, 2 mais ou menos aí. Mas e para a gente ter um controle? Suponha que ali fosse o nosso carregador de baterias, ou suponha que ali fosse um motor, suponha que fosse uma coisa qualquer ali. Como é que a gente faria esse controle aí para a gente ter ali uma carga desejada? Esse controle a gente poderia fazer com dimer, poderia fazer com resistores, poderia fazer com potenciômetros de fio, um potenciômetro bom de fio, daria para fazer aí esse controle. Eu vou usar aqui uma resistência para a gente ver aqui. Aqui é 12 volts, logo não há risco aqui de eu estar pegando aqui. Bem, então eu vou colocar aqui. Isso aqui é uma resistência de níquel cromo. Esse material é um material resistível. Essa resistência ela suporta aí 220 volts, que ela é 220 watts. Então ela vai puxar 1 ampere. Mas só que se eu colocar ela toda, não vai funcionar. Então o que eu vou fazer aqui? Olha, se eu coloco aqui, não acende. Se eu vou, não acende. Aqui já acendeu fraquinho ali. Então olha aqui, ó. De acordo, eu vou aumentando aqui a resistividade. Olha lá, acendeu. Só que aí foi muito, ela não aguentou a carga. Aqui não acendeu. Então aí acendeu, olha. De acordo eu vou colocando aqui, só que essa carga é alta para esse fiozinho, olha. E chega a ficar incandescente aí, ó.
acendeu bem fraquinho. Isso quer dizer que parte da indutância ali, aqui ó, passou uma corrente, mas não chegou a acender. Então o que eu queria demonstrar para vocês era isso. Se a gente colocar um controle aqui para controlar essa corrente, ao mesmo tempo vamos estar controlando aqui a saída aí. Vamos estar fazendo o controle da corrente na saída. Com 1 amperes vamos controlar o triplo, o quadruplo de amperagem aqui na saída. Então esse pequeno controle era para mostrar para vocês isso, o controle de indutância. Mas vamos aqui a outro interessante. Quando eu estou usando esse tipo de controle aqui com resistência, a resistência ela vai aquecer. Como vocês viram aí, o fio ficou praticamente incandescente porque estava circulando por aí uma corrente. Esse controle a gente pode usar, como eu falei, para diversas coisas, para máquinas de solda, para motores. É o chamado controle por indutância por saturação de núcleo. Então, quando eu ligo o secundário, lembrando que esse trafo é um trafo isolador, eu vou estar isolando aqui a indutância do trafo e deixando a corrente circular. Como vocês viram aí, esse trafo só está enrolado assim os fios. A corrente poderia circular aí livremente. Mas quando circula uma corrente por um determinado núcleo, por uma bobina, ela cria um campo, e esse campo induzido aqui no magnetismo aqui das chapas, que é ferro magnético, criou uma barreira grande e não deixou essa corrente chegar até a lâmpada o suficiente para ela acender. E quando curto-circuitamos aqui, isolamos essa barreira e a lâmpada acendeu. Esse controle já foi muito usado em máquinas de soldas. Mais para frente, outro dia, falaremos sobre isso. Esse pequeno detalhe aqui era só para vocês verem como funciona o controle por indutância. Aqui onde eu curto-circuitei aqui é onde iria aqui o controle. Lembrando que esse trafo só tem 12 volts aqui na saída. Só tem 12 volts aqui. Que se você colocar aqui uma carga muito alta, vai aquecer demais. O seu controle ele não vai funcionar bem, ele vai se partir, ele vai ficar aquecendo. Então era só para demonstrar a vocês como funciona. Mais para frente falaremos um pouco mais sobre esse controle quando estiver construindo máquinas. Na máquina de solda a gente usou ele, mas poucas pessoas observaram que foi mais ou menos isso aqui, porém nós não controlamos desta maneira. Esse secundário que tinha lá, usamos para fazer um arc fóssil. Então se vocês gostaram dessa aula, compartilhe ela. Muito obrigado e até a próxima videoaula.